Sabe aquela pergunta: o que é que acontece quando a nossa vida acaba? E se a morte não for o fim das nossas responsabilidades? E se na verdade for só o começo de uma grande avaliação? Hoje vamos explorar uma visão espiritual fascinante sobre como as nossas ações aqui na Terra continuam a ecoar muito depois de partirmos. Uma visão onde as missões são revistas, corrigidas e às vezes precisam de ser repetidas. Agora, imagine chegar num lugar para além da vida e dar de caras com uma realidade que nunca sequer sonhou. É exatamente isso que acontece com o André, que vai ser o nosso guia nesta jornada quando ele chega à colónia espiritual Nosso Lar. A admiração dele, a confusão dele, dão o tom de tudo. Ele fica chocado, mal consegue acreditar no peso das responsabilidades que aparentemente todos nós carregamos. E é aqui que a grande revelação começa. O mentor do André, o Vicente, está prestes a mostrar-lhe como funciona um sistema imenso, um sistema que lida com todos os que falharam nos seus deveres na Terra. Fica muito claro, a responsabilidade não é algo que a gente deixa para trás com o corpo físico, ela vem connosco. Então, para onde é que vão estas almas que não cumpriram a sua missão? O Vicente começa a falar de ministérios e de institutos espirituais. Pense neles como escolas de recuperação, desenhadas especificamente para ajudar a corrigir os erros do passado. E o que é realmente fascinante nisto tudo é o quão específicos são estes lugares. Não se trata de uma punição genérica do tipo quem errou vai para aquele canto. Não, de todo. Existem escolas para mães que falharam, centros para pais que foram indiferentes, locais de especialização para médicos que se desviaram da sua missão e até institutos para administradores que abusaram do poder. A ideia é que a aprendizagem é feita à medida de cada um. E aqui o Vicente sublinha um ponto que nos dá a que pensar. Falhar na missão é algo bastante comum. Ele chega a dizer que o simples facto de chegar a um lugar como Nosso Lar, que já é uma espécie de porto seguro, é uma benção enorme. Muitos outros espíritos, coitados, ficam presos em zonas bem mais sombrias, passando por processos de aprendizagem muito, muito dolorosos. E para que tudo isto não fique só na teoria, o Vicente conta um caso real, um exemplo muito forte. A história de um cirurgião cujas prioridades se desviaram de uma forma trágica. E aqui está o grande paradoxo deste homem. Por um lado, um profissional brilhante, um cirurgião de mão cheia, respeitado por todos, mas por outro, alguém cuja genialidade foi completamente corroída pela ganância. Tente imaginar isto. Durante operações delicadas, a mente dele não estava focada em salvar a vida da pessoa à sua frente. Estava a pensar em negócios, em dinheiro. A sua bússola moral estava totalmente descalibrada. E qual é a consequência disto tudo? Um pesadelo sem fim. No plano espiritual, ele é perseguido sem parar por duas almas vingativas, antigos pacientes que o culpam pelas suas mortes e que literalmente o esperaram do outro lado para começar a atormentá-lo. Mas, esperem lá, se ele não cometeu um erro médico direto, se tecnicamente não foi a sua falha cirúrgica que causou as mortes, então, por que razão está ele a ser atormentado? Esta é a pergunta-chave. E a resposta, meus amigos, revela uma noção de justiça muito mais subtil e profunda do que poderíamos sequer imaginar. Vamos então desvendar como é que esta justiça espiritual realmente funciona. Não se trata de uma simples punição, olho por olho, dente por dente. É algo muito mais profundo, que vem de dentro. E é aqui que o ciclo vicioso se instala. O sofrimento dele não é um castigo imposto por uma força externa, é um resultado direto das suas próprias falhas morais. O erro dele, a ganância, cria uma fratura na sua alma, uma fraqueza. A sua própria consciência acusa-o. E é essa fraqueza que atrai os seus perseguidores como um ímã. Ele simplesmente não tem força moral para se defender ou para se libertar deles. Portanto, o objetivo disto tudo não é castigar, mas sim educar. É um processo de aprendizagem intenso para que ele finalmente entenda as suas verdadeiras obrigações, para que ele se reencontre a si mesmo. Ele está, no fundo, a reparar o seu próprio caráter e não a pagar por um crime que, tecnicamente, não cometeu. Ok, então, se a falha moral nos torna fracos e vulneráveis, o que é que nos dá força? O que é que nos protege de tudo isto? A resposta é tão simples quanto poderosa. A noção de um dever bem cumprido é uma luz firme para o dia e um abençoado travesseiro para a noite. A maior proteção que podemos ter não vem de fora, mas de dentro. É a nossa consciência tranquila. É o sentimento de dever cumprido que nos guia e nos conforta. Aconteça o que acontecer à nossa volta. E no final, o André percebe a lição. Uma única falha moral, um único desvio do nosso propósito, é como apagar a nossa própria luz interior. E quando andamos às escuras, sem a bússola do dever a guiar-nos, qualquer um de nós pode cair em abismos que nem imaginávamos que existiam.
E assim, a história deste cirurgião deixa-nos no ar uma pergunta que é impossível ignorar. Uma pergunta que cada um de nós deve fazer a si mesmo. Onde é que está a nossa luz? E qual é, afinal de contas, o nosso verdadeiro e mais profundo dever?